Eu quero trazer uma reflexão para nós nesta noite. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Atos 13, de 1 a 3, diz assim: E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Dá para dizer amém? Diga comigo: Espírito Santo, fala ao meu coração o que queres de mim. Amém. Pode sentar, por favor. A nossa igreja foi estabelecida para ser um centro de evangelismo, com formação de obreiros, treinamento e envio destes obreiros. Já estamos fazendo, sim, fato. A nossa igreja mantém algumas frentes missionárias no Piauí, em Nova Brasília, aqui na Bahia, em Nova Redenção, em Capim Grosso. São projetos estritamente missionários. O nosso projeto Amor Sem Fronteiras assiste com cestas ministeriais aproximadamente 50 famílias de missionários no sertão, todos os meses. Agora eu pedi à nossa equipe um relatório organizado com fotos para nos cultos de missões apresentar para os irmãos e vocês verem o trabalho que a nossa igreja está realizando no sertão. Eu lhe digo com toda certeza que existem missionários no sertão comendo mês a mês daquilo que esta igreja envia para abastecê-los e supri-los. Isto só pode ser feito a partir de uma consciência missionária. Temos um projeto de assistência a obreiros no campo, temos um trabalho de evangelismo no presídio, trabalho de evangelismo na casa socioeducativa para menores, temos um trabalho de evangelismo no Hospital da Criança, no Hospital da Mulher. Isto é ação evangelística, isto é ação missionária. Esta igreja já construiu casas, eu disse no plural, para novos convertidos que moravam em barracos, em condições abaixo de uma vida digna para uma família. E equipes nossas foram lá e do zero levantaram a casa e entregaram pronta, na chave, para a família morar. Isto também é fazer missões, isto também é dar suporte. Em catástrofes diversas, nós já enviamos equipes. Houve alguns anos atrás uma catástrofe aqui na Chapada Diamantina, esqueci o nome do lugar, e a nossa igreja não dá para entender assim. A nossa igreja enviou toneladas de comida e de roupa. Lagedinho, obrigado. Na tragédia que houve em Mariana, em Minas, esta igreja enviou 22 mil litros de água mineral. Isto é fazer missões. Ao longo destes 7 anos de igreja,
Não estou falando sem dados, só pedir se você precisar. Nós já assistimos mais de 15 mil famílias com atendimento médico, psicológico, odontológico, roupa, comida e outras assistências diversas que já foram dadas. Isto é fazer missões. Esta igreja, através do seu pastor, já visitou igrejas com ordem de despejo por falta de pagamento do aluguel, e nós chegamos lá, fizemos campanha e conseguimos livrar a igreja daquele constrangimento. Não eram igrejas nossas, não eram congregações nossas, é que nós somos cristianismo sem fronteiras mesmo, tá? Dessas 50 famílias que são assistidas pelo nosso projeto missionário Amor Sem Fronteiras, apenas 2 são nossas, apenas 2 foram enviados por esta igreja. Os demais são de diversas igrejas e ministérios que recebem o nosso apoio, amparo e acompanhamento. E não é porque nós temos dinheiro sobrando, porque não temos. Não é porque esta igreja rende 1 milhão, como alguns dizem, porque está longe, mas muito longe disso, pelo menos em números. Eu espero que não esteja tão longe no tempo, mas em números está muito longe. É porque nós temos um coração voltado para o reino de Deus, e quando a necessidade bate a porta, a gente se mexe daqui, se mexe dali, espreme de um lado, força do outro e dá a cobertura, o apoio, porque isto é fazer missões, isto é um projeto missionário. Estou citando só algumas das nossas ações missionárias, sem falar que nós já investimos em missões no Paraguai. O Paraguai hoje tem uma igreja estabelecida, com escola, enfermaria e profissionais atendendo, e esta igreja manteve aquela família de missionários lá por 6 anos, e 5 anos antes o ministério Josué Brandão já apoiava aquele projeto missionário. A igreja em Nova Fátima, pastor Jailton, é um projeto missionário da nossa igreja aqui. Durante alguns anos nós investimos em missões na Suíça, estabelecendo igreja e mantendo missionários em Moçambique, Níger, Indonésia, Timor-Leste, Malásia e Filipinas. São lugares onde nós já fizemos missões de maneira efetiva, mantendo missionários. Mantivemos durante 3 anos um orfanato no Timor, com 300 e algumas crianças, apoiando uma missão internacional, que o nome agora me fugiu, mas tem dados aí, tem documentos, tem relatórios aí arquivados, para quem interessar possa compreender, entender e averiguar que esta igreja está cumprindo o ID de Jesus e fazendo o seu papel missionário. Nós estamos pecando sim no fato de não organizarmos estas informações para que você tenha um conhecimento formal, e eu vou corrigir isso a partir do mês de maio, porque eu sei que isso é importante para a igreja compreender o que está sendo feito e abençoando pessoas e famílias. Ainda assim, o meu coração tem estado incomodado, porque é preciso fazer mais, é necessário fazer mais. E hoje à tarde, enquanto eu lia para ministrar nesta noite, eu estava dizendo para Deus que a igreja que eu sou pastor ainda não tem uma compreensão mais ampla do conceito de missões, uma compreensão mais ampla da urgência de fazer missões. Tanto que eu disse ao senhor agora à tarde que eu vou desenvolver um material de escola bíblica dominical, para que no 3º ou no último trimestre deste ano nós tenhamos a nossa escola bíblica estudando sobre missões o trimestre inteiro, para no ano que vem nós fazermos do tema anual da nossa igreja evangelismo e missões. Para isso eu preciso que você entenda
se conscientize, compreenda da importância do evangelismo e do ganhar almas para o Senhor Jesus. Se nós analisarmos bem, dentro da perspectiva bíblica, você está me ouvindo bem? Diga amém. Dentro da perspectiva bíblica, missões se constituem na obrigação da igreja. Evangelizar o mundo não é uma opção, é uma obrigação. O apóstolo Paulo diz assim: é-me imposta esta obrigação e ai de mim se não pregar o evangelho. No texto que nós lemos de Atos capítulo 13, versículo 1 ao versículo 3, para mim está bom, irmão, está tranquilo. Atos 13, 1 a 3, a Bíblia deixa claro para nós um momento em que se consolida a igreja de Antioquia, e ela se consolida com uma fundamentação ministerial muito bem organizada, muito bem estruturada. E aquele conselho ministerial, se posso dizer assim, se reúne para orar e para jejuar. E a Bíblia Sagrada diz que enquanto eles oravam e jejuavam, ministrando ao Senhor, o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Esse versículo vai deixar claro para nós que quem escolhe missionários é o Espírito Santo. Quem chama, determina e direciona é o Espírito Santo. A questão da obra missionária é tão séria que uma igreja que não faz missões não deveria ter a ousadia de se chamar igreja, porque o Senhor Jesus delegou ao seu povo a obrigação de continuar a obra que ele começou a realizar. É nosso dever apresentar vidas para Deus. Tem um cântico da harpa cristã que há uma indagação: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Então a pergunta é: se Jesus voltar hoje, o que temos a apresentar a Ele? Pergunte à pessoa do seu lado: o que você tem a apresentar para Deus? Quantas almas você ganhou para Jesus ano passado? Para quantas pessoas você falou de Jesus ano passado? Aliás, eu vou usar uma expressão que foi usada hoje na escola bíblica cristã: você anuncia Jesus para os seus amigos ou você é agente 007? Seus amigos não sabem da sua fé porque você tem vergonha de anunciar a Cristo, ou porque o seu testemunho não corresponde com a perspectiva do Evangelho. A igreja precisa tomar consciência desse fato, mesmo porque, quando nós analisamos o retrato do mundo, calcula-se que temos no planeta cerca de 7,2, 3 bilhões de habitantes, e as organizações missionárias mais sérias falam de pelo menos 2,8 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus nenhuma vez. O que nós estamos fazendo para Deus neste tempo? Para que estamos utilizando os nossos recursos, sejam financeiros, intelectuais ou tecnológicos? O tempo que a gente aproveita a rede social para compartilhar, curtir ou comentar um escândalo, uma crítica, uma miséria alheia,
se nós aplicássemos os nossos talentos para anunciar Jesus, uma vida só que fosse alcançada através deste trabalho, já valeria mais do que o mundo inteiro perdido. Li num livro que foi publicado algumas décadas atrás, de um jovem americano, cujo desejo era fazer missões, e a sua igreja não tinha um projeto missionário. E ele um dia teve uma ideia, e na ideia que aquele jovem teve, ele pegou 20 garrafas, destacou páginas do Novo Testamento, enrolou estas páginas, colocou dentro destas 20 garrafas, betumou, lacrou, alugou uma lancha, foi ao mar o mais longe que ele pôde ir, fez uma oração e jogou as 20 garrafas o mais distante que ele pôde, em direções variadas, e voltou para casa. 19 meses depois, a igreja daquele jovem recebe uma carta de uma ilha nas Filipinas, porque de alguma maneira uma daquelas garrafas veio na rede de um pescador filipino. E quando o pescador filipino puxou a garrafa e quebrou, e encontrou escrito em língua diferente, ele era de uma tribo que adorava o Deus das águas, e aquele homem entendeu que o Deus das águas havia mandado uma mensagem para a tribo dele. Levou o texto para a sua aldeia, só que lá ninguém conhecia o idioma estranho, até que se descobriu um missionário canadense, que estava naquela região há 5 anos, sem conseguir ganhar uma alma sequer para Jesus. O missionário veio e traduziu o texto para eles. Toda aquela aldeia se converteu a Cristo Jesus, e a carta chegou pedindo o envio de 500 novos testamentos para os novos convertidos que queriam conhecer a palavra de Deus. Ou seja, há uma maneira de evangelizar. A igreja precisa parar de brigar por status social, político, demandas internas, picuinhas religiosas, vaidades e excentrismos reunidos, e começar a perceber que enquanto perdemos tempo com estas feirinhas de vaidade, Satanás está levando almas para o inferno, quando nós poderíamos e deveríamos fazer alguma coisa. Provoca seu irmão e fala com ele: missão é seu dever. Missão é seu dever. Então, eu quero, ainda mais rápido do que pretendia, falar um pouquinho sobre o que missões podem fazer com a igreja. O que missões provoca na igreja. E aí eu quero começar lembrando e dizendo que missões levam a igreja à obediência a uma ordem de Jesus. Vou repetir: fazer missões é obedecer a uma ordem de Jesus. Evangelho segundo Mateus capítulo 9, versículo 35, Jesus diz assim: rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros para a sua seara, porque a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Sabe o que é interessante? É que, dando uma lida nesse versículo de maneira um pouco mais
cuidadosa, mais exegética, quase não sai. Você vai perceber que quando Jesus diz: rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros para a sua seara, a expressão bíblica é: envie dentre nós, ou seja, levante dentre nós. Não é pedir a Deus o ceifeiro de fora, é pedir a Deus que levante entre nós ceifeiros para a sua seara. Isso significa que é você que Jesus está chamando. Provoca aí o vizinho e fala com ele: é você. É você. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus diz assim: ide, expulsai demônios, curai enfermos, limpai leprosos, de graça recebestes, de graça dai. A igreja não é para vender o evangelho, é para alcançar almas entranhadas no pecado pelo evangelho da graça. Em Mateus capítulo 14, versículo 6, entenda isso, deixe esses textos entrarem na sua alma. Mateus 14, 6, quando alguém chega para Jesus e diz assim: Senhor, a multidão é grande e já é tarde, mande-os embora a fim de que comprem o que comer. No versículo 6, Jesus diz assim: manda a multidão embora não, dá-lhe voz de comer. O que Jesus está ensinando para nós ali é que a igreja tem o pão, o alimento que o mundo precisa. Você tem a palavra que o seu vizinho precisa ouvir, que o seu colega precisa ouvir, mas não, você é eclético demais para ser aceito, se envolve na turma, começa a contar as mesmas piadas, viver as mesmas práticas, quando na verdade eles estavam esperando ouvir de você a palavra que mudaria a direção da vida de cada um deles. No Evangelho segundo Mateus capítulo 28, versículo 20, versículo 18 ao versículo 20, o Senhor Jesus diz que em seu nome nós devemos pregar a todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Dá um toque aí no irmão do seu lado e fala com ele assim: quem evangeliza, não evangeliza sozinho. Quem evangeliza, não evangeliza sozinho. Ah, irmãos, só a eternidade revelará o impacto espiritual de uma vida salva através da sua vida. Só a eternidade revelará quantas vidas salvas das garras do diabo através da sua vida. Faça alguma coisa. Eu estava pregando uma certa feita em Salvador, no centro de convenções, e quando eu desci da plataforma, um irmão me chamou e disse: pastor, o senhor não vai lembrar de mim? Eu disse: desculpa, não lembro realmente. E ele me disse assim: o senhor lembra quando o senhor estava pregando em Aporá? Eu só preguei em Aporá uma vez em todo o meu ministério. Ele disse: o senhor pregou em Aporá, na praça da cidade? Eu disse: lembro. Ele disse: o tema da mensagem foi os 4 gemidos do universo. Eu disse para ele: não lembrava. Ele disse: eu lembro. E ele disse assim: eu era integrante de uma quadrilha de assalto a bancos. Nós estávamos numa casa na praça da cidade, nós alugamos uma casa para planejar um assalto ao banco da cidade, e o assalto seria no dia seguinte. Quando o Senhor começou a pregar sobre o gemido do Espírito Santo pelo pecador, ele disse: pastor, eu ouvi o gemido dentro de mim. Quando o Senhor fez o apelo, 30 e algumas pessoas aceitaram Jesus, não lembro mais o número. Ele disse: eu estava no meio daquelas pessoas. Depois daquele culto, na tentativa de assalto,
ele disse, a nossa quadrilha foi presa, alguns integrantes foram mortos, eu fui alvejado com diversos tiros. E ele abriu a camisa e mostrou as marcas de bala. Fiquei 4 meses internado, algemado ao leito do hospital. Cumpri pena na penitenciária. Na penitenciária eu permaneci crente, me tornei evangelizador na penitenciária. Hoje eu sou presbítero da igreja, e o Senhor está me usando para salvar aqueles que estão como eu estava. Aleluia. Oh, ei, não há pecador sem chance. Há um Deus de toda graça que tem um projeto e propósito na vida de cada homem. Então fazer missões é obedecer a uma ordem de Jesus. Marcos 16:15, o Senhor Jesus diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todos os estudiosos concordam que este ide é de caráter coativo, é uma obrigação, é uma determinação, não é negociável. Ir é um dever. Sabe o que me faz preocupar? E é por isso que eu entendo que a igreja precisa trabalhar muito bem, em forma de ensino, de orientação, os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, porque eles estão sendo compungidos na escola, acuados na universidade, apertados no ciclo de amigos. Se eles não tiverem uma fé muito firme, muito convicta em Jesus Cristo, eles podem até não se afastar do evangelho da graça, mas também não terão coragem de anunciar Jesus no seu ambiente de convívio. Por isso que ainda hoje foi um dia de eu refletir sobre isso, e eu disse a Deus: eu preciso de um projeto de treinamento, de consolidação de jovens, de adolescentes, de crianças, para que eles não se sintam enjaulados lá fora. Eles precisam entender que eles são trombetas de Deus, arautos de Deus, instrumentos de Deus, profetas de Deus para esta geração. Em segundo lugar, uma igreja que faz missões aprende a arte da intercessão. Uma igreja que faz missões aprende a arte da intercessão. Ei, Deus precisa de uma igreja que fale menos de oração e ore mais, de pregadores que não apenas falem de oração, mas orem, porque falar de oração nem é tão difícil. E hoje então está uma beleza, porque antigamente, irmão, quando eu comecei a pregar, era uma luta para desenvolver o esboço, para encontrar as referências bíblicas. Jesus, o máximo que eu tinha era uma concordância na própria Bíblia, com 1.500 referências. Era uma agonia. Hoje o camarada entra na internet e coloca lá esboço sobre intercessão, vem pronto. Ele nem lê mais, não busca mais. Se ele colocar lá versículos sobre oração, aparece uma enciclopédia. Mas a questão não está em desenvolver um esboço, ou em pregar um esboço que já veio pronto. A questão está em a igreja entrar na oração, uma prática de oração. Uma pergunta constrangedora: quantas vezes você orou hoje pelo pastor da sua igreja? Quantas vezes você orou hoje pelos missionários que esta igreja mantém? Nós temos missionário em Nova Redenção, irmão. O nível de batalha espiritual lá é incrível. Pessoas aluadas, débeis, enlouquecidas, caminhando na rua da cidade para cima e para baixo, sem norte, entram na igreja para
vai embora. São pessoas oprimidas. O missionário está lá na linha de frente. Ele precisa ser coberto de oração. É o missionário desta igreja. Irmão Kleber, lá em Nova Brasília, está enfrentando uma retaliação espiritual violenta, um ataque espiritual violento. Nós precisamos orar por eles, porque missões levam a igreja à arte da intercessão. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, quando ele fala da armadura espiritual, ele diz a partir do versículo 18 assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e para o mesmo fim vigiando nisto, com toda oração e ações de graças, e por mim, para que me seja dada a palavra com intrepidez, no abrir da minha boca, para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. A igreja precisa orar pelo campo missionário. Você precisa orar e dizer assim: Senhor, abre-me o caminho para eu fazer missões, gera para mim a oportunidade para eu te anunciar para alguém. Comece a orar, comece a buscar a face do Senhor Jesus. Ainda lembro, e me desculpa o saudosismo, e acho que a igreja precisa resgatar isso, e esta igreja precisa aprender isto. Na igreja onde eu cresci, não era chique, o piso era piso grosso, a vassoura, não tinha cerâmica, as cadeiras eram era banco de madeira, tira de ripa, de vez em quando puxava a linha da saia da irmã, da calça do irmão. A luz da igreja, quando tinha, estava tão alta que para alcançar um mistério, em muitos casos era candeeiro. Mas a igreja não começava o culto sem orar. Quando chegava na igreja, sentava e orava, ajoelhava e orava, e quando se levantavam da oração, gotas de lágrimas estavam debaixo da bancada da igreja. Agora tinha um detalhe: demônio não fazia festa na igreja. Quando se manifestava era repreendido, o pecado era expulso, não tinha acesso, o pecador era amado, Jesus salvava dia após dia. Esta igreja precisa resgatar uma vida cristã pentecostal genuína. E aí, queira por favor desculpar agora o meu denominacionalismo, porque eu me trabalho muito para não ser denominacionalista, e nas minhas pregações eu evito sobre medida qualquer manifestação denominacionalista. Mas oração é a marca da Igreja Assembleia de Deus. Ela cresceu com oração, ela cresceu com campanhas de oração, com círculo de oração de mulheres, círculo de oração de homens, círculo de oração de jovens, círculo de oração de adolescentes, círculo de oração de criança, culto de oração, 30 minutos de oração. E olha para mim, a igreja tinha outro nível espiritual. Está comprovado. Eu li essa semana estatística: as igrejas que conservam os seus padrões de oração e doutrina crescem mais do que as igrejas liberais. Tá? Então, missões vai levar a igreja à intercessão. Cada vez que essa igreja empreende um projeto missionário, a gente sofre uma bordoada, o diabo dá uma pancada, e aí alguns dizem assim: vamos embora porque a igreja está em crise, vamos embora porque o pastor isso, alguém falou mal do pastor lá na frente, não vou mais para o culto porque eu soube que o pastor... Para de dar ousadia à fofocaiada do Satanás. A igreja está empreendendo para Deus, ganhando almas para o reino. É natural que o diabo rosne, é natural que ele se levante, que ele venha barulhar, ameaçar, chantagear, mas ele é falso leão, ele é cão vencido, porque na cruz do Calvário Jesus garantiu vitória. Aleluia.
Aleluia. Não há missões sem oração. Terceiro lugar, missões levam a igreja a compreender a sua universalidade. Presta atenção, o reino de Deus é maior do que eu e é maior do que você. Provoca aí de leve o seu vizinho e fala com ele: o reino de Deus é maior do que você. Ei, o reino de Deus é maior do que a nossa igreja. O reino de Deus vai além dessas quatro paredes. Em missões não há lugar para umbiguismo. Em missões não há lugar para vaidade. Você não seleciona as pessoas que você vai atender ou não no campo missionário, sem chance. Eu lembro de uma certa feita em Mairi, eu muito jovem, 17 anos, 18 talvez, resolvi sair depois do horário da escola para evangelizar num bairrozinho da saída da cidade. O bairro era tão desprezado, vamos dizer assim, que o nome do bairro era Vai Quem Quer. E quando eu estava evangelizando uma senhora bem idosa, ela devia ter uns 2 dentes na boca, e estava tentando mastigar um pedaço de fumo. Estava com aquela saliva assim, preta, do fumo escorrendo. Estava linda, estava uma gata. E aí eu resolvi falar com ela que Jesus a amava. Ela disse: Jesus me ama, e jogou um pedaço do trem para fora. Então deixa eu dar um beijo em você. E eu deixei aquele beijo molhado. De noite aquela senhora estava na igreja. Ei, ela aceitou a Jesus. Ela era uma macumbeira do bairro e se converteu, porque ela entendeu que o amor que eu estava falando não era o amor que fazia acepção dela por causa da circunstância que ela estava naquela hora. O evangelho é maior do que eu e do que você. O reino de Deus vai além da sua igreja, da sua denominação. O reino de Deus é universal. Aleluia. Eu estive pregando numa região lá no Pará, no oeste do Pará, chamado Crepurizão. Fica no meio da floresta amazônica, lá na região da famosa Serra Pelada. E os irmãos contaram para nós o testemunho de um missionário que está lá mais ainda no meio da mata. Não vou relatar o que eu passei para chegar lá por uma questão de tempo, mas chegar lá é uma demanda violenta de malabarismos. Mas aquele missionário disse que um dia eles foram visitar no meio da aldeia, lá no meio da mata, um homem que era o bruxo da aldeia. Pra você ter uma ideia, uma aldeia que tem um aeroportozinho onde pousam jatos de políticos do país para consultar demônios, para você descobrir por quem esse país lamentavelmente é conduzido. Gente que adora o diabo, que faz sacrifícios a demônios, como diria meu avô, não agravando a todos. Aquele homem era um bruxo famoso. Ele atendia alguns grandes líderes da nação, mas ele estava leproso, mal cheiroso. E o missionário diz que quando entrou na casa dele para orar, o camarada fedia tanto que o estômago embrulhou, ele teve ânsia de vômito e não teve condição de ficar dentro da casa e voltou, saiu. Quando ele estava lá fora, o Senhor falou com ele: volte e dê o meu abraço nele. E ele falou com Jesus: sinceramente não dá. E Jesus falou: você veio pregar o meu amor,
você veio pregar a minha graça e eu quero abraçá-lo. E ele diz: mas Jesus, não tem condição. E Jesus disse: apenas abrace-o. Ele diz que entrou dentro de casa sem respirar, tomou todo o fôlego do universo, prendeu nos pulmões e entrou sem respirar, para ir soltando a respiração e não precisar trazer de volta. E quando ele chegou perto do homem, ele disse: deixa eu lhe dar um abraço. Até o homem levantar, com muita dificuldade, o fôlego que ele guardou acabou, aí não teve jeito, ele teve que sentir. E ele diz que abraçou o homem, e o camarada grudou nele com vontade. Aí ele sentiu a secreção purulenta grudar na roupa dele, no pescoço, nas mãos. Ele ficou num estado de encomenda. Quando terminou o abraço, ele saiu rápido, partiu desesperado, foi para casa, arrancou a roupa, jogou fora. A mulher queria lavar, não lava não, porque pelo amor de Deus, ficou 2 dias sem conseguir almoçar, sem tomar café, sem conseguir jantar, num estado crítico de repugnância. 15 dias depois, ele disse que estava na porta da casa um final de tarde, e vem um homem passando, trazendo algumas latas de água, porque eles pegam água no rio para abastecer a casa. E de repente o homem parou, olhou para ele, jogou a lata no chão, partiu em direção a ele, abraçou ele e começou a beijar, e beijou o rosto, beijou o peito, beijou a mão, beijou as pernas, beijou os pés, levantou e beijou de novo. E ele, sem entender, disse: calma, moço, o que é que está acontecendo? O moço disse: você não tem como me reconhecer, eu sou aquele bruxo que você abraçou 15 dias atrás. Quando vocês saíram da minha casa, eu fui tomar banho, quando a água bateu no meu corpo, a casca da ferida foi saindo, a minha pele foi arrancando, e pele nova eu tinha no meu corpo. Eu fui curado por causa do seu abraço. Aleluia! E o homem disse a ele: eu quero me entregar a Jesus. Sua vida pode mudar a vida de alguém. O mundo precisa de você. Já estou concluindo. Diz aí para o seu vizinho: o mundo precisa de você. Irmão, isso não pode ser sermão, poesia. Isso tem que ser prática. Em quarto lugar, missões tiram a igreja da mesmice. Missões tira a igreja da rotina. Uma igreja que faz missões não tem culto rotineiro, não tem uma vida rotineira. Todo dia ela tem uma dinâmica, porque a obra missionária é dinâmica. Uma igreja que faz missões tem empreendimentos todo dia, se move todo dia. A Bíblia diz da igreja primitiva, Atos 2,47, que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Todos os dias. É necessário a igreja se posicionar para saquear o inferno. Uma igreja missionária se torna uma igreja avivada. Lembro-me de quando eu era menino, rapazinho, e a gente saía para o mato a fim de orar. Às vezes na própria igreja pedíamos ao pastor permissão para ficar orando. Às vezes íamos para as vigílias. Pastor Paulo saiu de Nova Fátima muitas vezes para orar comigo em Mairi, em Vaz do Poço. Eu saí de lá para vir orar em Nova Fátima. Jailton saía de Tanquinho, ou de Miguel Calmon, ou de Nova Fátima, e nós nos encontrávamos para orar a noite inteira. E eu não me lembro de já ter pedido a Jesus um carro. Eu não me lembro de já ter pedido a Jesus um ministério proeminente, nunca.
A oração era: me usa, me dá almas, me usa, me dá almas, me usa, me dá almas, me usa, me dá almas. Com 17 anos eu fiz uma campanha de jejum de 1 ano e 6 meses. Eu jejuei todos os dias durante 18 meses, até 5 horas da tarde todo dia. Parei porque meu pai me chamou e disse: Josué, para, não está sendo nem jejum mais. O organismo não está nem precisando mais de almoço e café da manhã. Foi tão grave que depois que eu encerrei, nos primeiros anos eu não tomava café da manhã, que fazia mal. E eu nunca jejuei dizendo a Deus: eu quero projeção, visualização na internet. Não, a ambição de uma igreja, a ambição da igreja da minha geração não é a visibilidade. A ambição da igreja da minha geração é salvação de almas, poder de Deus, renovação espiritual e avivamento. O que está acontecendo, gente? Acorda, provoca seu vizinho, fala com ele: desperta, desperta. Use sua rede social para alcançar alguém para Jesus. Use os seus talentos, os seus recursos, o seu curso, o seu diploma, a sua formação. Use para anunciar Jesus. Você joga futebol? Faça uma escolinha de futebol para evangelizar crianças. Você luta judô, karatê, taekwondo? Faça uma turma para evangelizar. Você é médico? Escolha um momento para fazer um trabalho de evangelismo na sua área. Você é policial? Ache um jeito de evangelizar. Deus vai usar o talento que Ele te deu para o seu reino. Dinamize. Fala aí, pastor. Falei, pastor. Termina. Missões levam a igreja a uma unidade de propósitos. Desculpa, mas a gente é besta até o limite da bestajada. Essa conjugação verbal você não vai encontrar em nenhuma gramática, só na do Angico. A gente fica disputando porque eu queria o cargo tal, porque é o meu departamento que teria que fazer isso, porque o pastor não lembrou de mim para me indicar para tal departamento. Alguém chegou para mim um dia desse e falou assim: vou sair da igreja. Eu disse, por quê? Porque eu preciso trabalhar para Deus. Eu disse, o quê? Fazer igual a minha bisa, Kuma? Porque precisa trabalhar para Deus. Vou te dar um mapa. Vou te dar um mapa. A questão é que no final das contas a gente não quer trabalhar para Deus, a gente quer trabalhar para nós. Nós queremos que as pessoas vejam o que a gente faz. A gente pensa que é para Deus, porque nós estamos usando Deus como meio, Deus como via, o trabalho missionário como instrumento de propagação pessoal. E no reino de Deus, o que eu faço não é carruagem para minha vaidade, porque se não for para a glória de Deus, não prevalece. É preciso unidade de propósito. Vamos nos concentrar em alvos, em focos. Chega de se angustiar porque Deus está usando irmão fulano mais do que a mim. Gente, pelo amor de Deus. Aqui eu tenho 15 anos de crente, e como é que o novo convertido já está na minha frente?
Acontece, lerdo, que tu tens 15 anos de crente, 14 anos, 11 meses e 29 dias de preguiça. O outro que chegou diz assim: Jesus, eu quero ser usado, e Jesus usou. Levanta que Ele usa você também, acorda que Ele usa você também, está em tempo. Está em tempo. Ele quer usar você. Provoca aí o vizinho: Deus quer usar você. Aleluia. E não se incomodar, porque Deus está usando alguém. Acreditem. Fica numa alegria quando dou o microfone para um deles pregar e chega aqui em cima, Deus usa eles assim eu fico ali todo babacão. Fico, choro, me alegro, celebro, e ainda fico dizendo: usa Jesus, bota para arrebentar Jesus, usa. Por quê? Porque o reino de Deus é maior do que eu. O evangelho não se retém a mim, é supra-circunstancial. O reino de Deus não é geográfico. Jesus diz assim: ninguém dirá do meu reino, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está em vós. Lucas 17, 20. O reino de Deus está em você. Em penúltimo lugar, missões levam a igreja, segura essa frase, missões levam a igreja à única ação na terra que provoca festa no céu. Vou repetir: missões levam a igreja à única ação na terra que provoca festa no céu. A Bíblia não diz que se um paralítico for curado aqui, tem festa no céu. Eu quero que Jesus cure paralítico, porque os sinais impulsionam a pregação, confirmam a pregação. Mas a Bíblia não diz que se um morto levantar, tem festa no céu. A Bíblia não diz que se eu comprar um carro novo, tem festa no céu. E eu não estou dizendo que você não pode comprar um carro novo, você compra 2. Mas a Bíblia diz que a festa do céu por um pecador que se arrepende. Uma vida que você ganha para Jesus é uma ação na terra que provoca festa no céu. O céu conhece quem ganha almas, e o inferno reconhece quem liberta vidas. O céu conhece quem ganha almas, e o inferno reconhece quem liberta vidas. Atos 11, aliás, camarada chega e diz assim para um endemoniado: eu te expulso no nome do Cristo que Paulo prega. O demônio olhou para ele através do processo e disse: conheço a Cristo e sei quem é Paulo, mas vocês eu não conheço. Quem são vocês mesmo? Ei, o inferno reconhece quem ganha almas. Os demônios precisam bater continência, abrir alas, sair em retirada quando um ganhador de almas está passando. Vão rosnar, vão atacar, vão rugir, mas o anjo do Senhor está dizendo: não se mete com ele, que ele é agente do reino de Deus. Não toca nela, que ela é agente do reino de Deus, é um instrumento do reino de Deus. Aleluia!
Penúltimo lugar, missões levam a igreja a se envolver com o reino de Deus financeiramente. Não se faz missões sem investimento financeiro. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículos 6 a 10, Paulo está falando, ensinando a igreja sobre contribuição financeira, para que a pregação do evangelho continue a se expandir, para que haja expansão no reino de Deus, conquista de território. E quando o apóstolo está orientando a igreja sobre isso, ele diz assim: quem semeia pouco, pouco também ceifará. Quem semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a graça. E ele vai orientando a igreja sobre como investir financeiramente no reino de Deus. As pesquisas dizem que a igreja brasileira gasta mais com bala, bombom, chiclete, depois do culto, do que com missões. Nós gastamos mais na banquinha do doce do que na obra missionária. As pesquisas dizem que uma calça jeans que nós compramos representa mais do que a gente investe em missões em um ano. O último orçamento que eu vi de missões da igreja americana, 2013, 2014, o último orçamento anual que eu vi de missões daquela igreja, era de um investimento de 250 milhões de dólares naquele ano. Quando você investe em missões, o reino de Deus investe em você. O reino de Deus investe na sua vida. Não estou falando de sair jogando dinheiro para cima não, porque você o adquire com suor e responsabilidade. Estou falando de investir em projetos sérios. Estou falando em investir nos projetos da igreja onde você serve. Estou falando em compreender que o trabalho que a igreja realiza, o galardão, é para a igreja que investe. Uns enviam, outros contribuem e outros vão. Esse é o tríplice pedestal da obra missionária. Agora, muitas vezes nós temos dificuldade de pensar em investimento missionário. Temos dificuldade de investir no reino de Deus. As coisas para o mundo são feitas com uma facilidade incrível. As coisas para nós, é aquilo que eu quero, então eu dou um jeito. Quando a questão é o reino de Deus, não é prioridade na mentalidade de alguns. Que pena, talvez, da maioria. Mas missões nos levam a nos envolvermos com o reino de Deus financeiramente. E eu concluo dizendo que missões te leva a esquecer a tua própria dor. Olha para mim. Missões te levam a esquecer a tua própria dor. Quem está envolvido com o reino não tem tempo para ficar lamentando o seu próprio lamento. Missões te torna tão focado em quem sofre, que o teu sofrimento é superado pelo sofrimento de quem você socorre.
Nós recebemos aqui numa conferência missionária alguns anos atrás, uma missionária lá do Timor. Eu anotei uma frase dela que ela disse: morrer por Cristo é rápido. Olha que frase poderosa. A missionária Suzy, lá do Timor-Leste, ela disse: morrer por Cristo é rápido, viver para Cristo é morrer diariamente. Um outro missionário que nós recebemos na mesma conferência disse: missões é relacionamento, e você se relaciona com a dor das pessoas que você pretende alcançar. Uma igreja que se envolve com missões não tem tempo para padecer as suas próprias dificuldades, porque ela tem uma meta maior, um alvo superior. Ela vai em busca do que importa: vidas. Lembro-me de uma certa feita que eu estava aflito com tanta coisa ao meu respeito, com tantos dizeres ao meu respeito, e eu estava tentando me explicar a todo custo, toda hora. E um dia eu levantei madrugada para orar e conversar com Jesus, e eu disse para ele: Senhor, não estou aguentando, eu estou muito cansado, eu estou esgotado, eu estou com sintomas de depressão, de síndrome do pânico, de esgotamento físico e mental, eu não dou conta mais. E Jesus falou comigo assim: pare de dar explicações e produza no meu reino. Pare de dar explicações e produza no meu reino. Naquele dia eu disse a Jesus: eu vou voltar a pregar, eu vou voltar a investir, eu vou fazer apelo, eu vou chamar almas, eu vou ganhar vidas para Jesus. A sua dor será suplantada pelo seu serviço. Eu não estou dizendo finja que não dói, não. Eu estou dizendo, sirva, que enquanto você estiver ministrando cura para alguns, Deus estará curando aquele através de você. Presta atenção: quando Deus cura alguém através de você, a cura passa por você. Você é canal, você recebe para transmitir. Há milagres que vão acontecer na sua vida quando você começar a fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Há portas que Deus vai abrir quando você começar a fazer o que Ele mandou fazer. Quando Deus me abrir a porta, eu faço. Faça com a porta fechada, que Ele abre, porque Ele é Deus. Fica de pé, por favor. Apenas marche. Apenas marche. Sabe o que eu lembro agora? Moisés vai orar, pastores, e diz para Deus: Senhor, o mar está na frente, Faraó vem atrás, para o lado não dá para correr que tem as montanhas, para o outro lado não dá para correr que lá estão os abismos do deserto. Para onde nós vamos? Aí o Senhor diz assim: Moisés, manda que o povo marche. Sabe o que é mais incrível? Deus não mandou o povo marchar depois de abrir o mar. Ele disse: manda que o povo marche com o mar ainda fechado. Está aí, eu nunca tinha percebido isso, veio agora. Deus não abre o mar para mandar marchar, Ele diz: marche para abrir o mar. A porta está fechada? Marcha. Marcha, que é quando você pisa que você conquista. Marcha, que é quando você avança que o território é conquistado. Marcha, que é quando você anda que os demônios recuam. Se mova. Dá uma sacudidela no seu vizinho e fala com ele assim: marche. Vou orar com você.
Deus está te chamando para você sair do seu lugar. Deus está te chamando para você se oferecer a Ele, para fazer algo para Ele. Sabe aquele filho desviado, aquela filha desviada, aquele filho que não quer nada com o reino, aquela filha que não quer nada com Jesus? Faz uma oração de entrega agora. Sabe o maridão cabamacho, valente, que quando rosna em casa até os gatos correm? Faz uma oração agora e diz assim: Jesus, pega esse homem. Eu te prometo que se o Senhor der um trato nele, eu vou acompanhá-lo no serviço do teu reino. Faz isso. Como é que tem pai que pensa que se entregar o filho a Jesus, Jesus vai levar? Não, pastor, o negócio de entregar a filha a Jesus, aí Jesus leva. Eu dei bastante trabalho aos meus pais. Muito. Eu fui um adolescente problemático. Muito. Lembro de um campo que meu pai pastoreou, que as moças da igreja começaram a abandonar a igreja, porque tinham medo do filho do pastor. Eu era endemoniado. Eu era carregado. Não andava só não, tinha carroceria. Era tanto cão que durante muito tempo os meus pais não dormiam. Ele dormia, ela orava. Quando ela cansava, ela dizia para ele: levanta. Ele ia orar e ela ia dormir. Lembra daquela radiolona antiga que tocava 10, 12, 14, 15 discos de vinil? Não, vocês meninos não lembram não, quieta aí, vocês vão ver na internet. O braço levantava, derrubava o próximo disco. Luiz de Carvalho, Feliciano Amaral, Novo Alvorecer, Quarteto não sei quem, cantavam na minha casa a noite inteira, porque quando eu estava em casa meus irmãos tinham pesadelos. Uma madrugada eu acordei com a minha mãe orando, e nesse momento eles estavam orando juntos. Irmão Carlos, eu digo para minha mãe que eu não gostei muito de uma parte da oração que ela fez, que a oração era essa: Deus, toma Josué nas tuas mãos, toma o meu filho na tua mão e faz com ele o que o Senhor quiser. Até aí tudo bem. Aí minha mãe acha de dizer assim: se o Senhor quiser, prepara e leva. Essa parte eu não gostei muito. E ela disse: mas eu não aguento mais. Irmão, quando uma mãe diz um trem desse para Jesus, o negócio está complicado. Uns dias depois eu cheguei do colégio. Quando eu estava entrando em casa, tinha uma irmã Neném. Ela estava orando com os meus pais. Ela sempre vinha em casa para orar com os meus pais. E quando eu cheguei na sala, o Senhor tomou a irmã Neném em profecia e disse assim: minha serva, eu ouvi as vossas orações e recebi as vossas lágrimas. Eu vou tomar teu filho na minha mão e vou amassá-lo como o oleiro amassa barro, e vou fazer dele vaso para a minha glória. Irmão, esse negócio de amassar como amassa barro dói. Esse trem é violento. Esse troço é violento. Mas presta atenção. Entrega teu filho na mão de Deus. Entrega tua filha. Entrega teu marido.
Ore comigo agora. Faz a sua oração aí. Faz a sua oração. Ekiapancho yahan suriamambera yagadahai leva suriandadagai. Estuiri anduri man pesante iria yagasuri man badaderi yagasa da baie vyasuri kas. Ore em línguas se o Espírito lhe conceder assim. Canchoria gaia sepia vai hey man chubi fesandai sakata piafakas. Eranaya surye mambana de levaste cast Anchupia fancho e sandagai de faz. O faste cast Anchure mambagai soubia vagas surianduragai. Espírito Santo, move o coração da tua igreja, move o coração da tua igreja, move o coração da tua igreja, move o coração da tua igreja. Se você permanecer firme no propósito de Deus, o Senhor vai te levantar como um instrumento para ganhar almas, porque algo que Deus falou contigo há muito tempo está de pé. Ele vai restaurar a tua vida, te fazer viver libertação plena, vai alongar a vida da tua mulher e gerar conquistas para os teus filhos, porque a promessa que Ele te fez não caiu por terra em todo esse tempo. Fica firme com Jesus. Espírito de Deus, Espírito de Deus, sopra um vento missionário neste lugar. Tebiai leva sorianturi quem faça dagar. Arrebata esta igreja numa paixão missionária, no amor por almas, Senhor. Espírito Santo, sopra neste lugar agora, sopra neste lugar agora, reacende a chama que apagou no coração, a chamada que arrefeceu, a desesperança e a frustração abateu esse homem ou esta mulher, mas agora, Senhor, desperta em sua alma a chama. Chorilas suian chorabadagai. Pai, abraça teu povo, abraça teu povo. Tem gente acompanhando o culto online, Senhor. Tem gente que já ajoelhou à beira do sofá, já ajoelhou sobre a cama. Tem gente aqui no auditório, no templo, que já se prostrou com o rosto em terra. Tem alguém que já perguntou aí:
me dá um sinal de que aquela promessa ainda está de pé. Levanta instrumentos de palavra profética neste lugar. Levanta agora vidas com dons espirituais e toca, ministra sobre vidas desse lugar, ministra a alma do teu filho nesse lugar, ministra a alma da tua filha nesse lugar. Senhor, eu só alcanço o intelecto, o teu espírito alcança o espírito. Se não for difícil, estenda a mão à pessoa do seu lado e ore por ela. Não precisa tocar se não quiser, não precisa tocar se você não tiver conhecimento da pessoa, se você não tiver afinidade ou intimidade com ela, mas estenda a mão e ore por ela. Ore por esta pessoa e olha o que eu vou te dizer agora. O Espírito Santo vai usar algumas pessoas agora em profecia. Você nunca profetizou na vida, mas o Espírito Santo vai usar aqui algumas pessoas em profecia agora, para falar com quem está do seu lado. Se for necessário sair do seu lugar, é um assunto entre você e o Espírito Santo, mas Ele vai usar alguém agora para renovar uma palavra que está lançada sobre a sua vida.